Mais uma vez, cumprimentar todos na paz do Senhor. Estou fazendo mais um vídeo sobre a questão da palavra do Senhor. Fica em Lucas 4 em diante. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Terminando ele teve fome. Irmãos, essa passagem o Senhor colocou no meu coração, aonde o Senhor foi tentado por Satanás. O Senhor me deste uma revelação muito forte esses dias pela madrugada. Eu estava orando, estou em campanha pela madrugada, e o Senhor me mostrava que eu olhava para cima, eu via legiões de demônios, legiões, onde o Senhor eu pedi ao Senhor, e no final dessa batalha o anjo veio e entregou a chave da vitória. E eu pedi ao Senhor o que era essa visão. O Senhor me fez eu passar, Ele fez eu sentir. Onde eu fui, eu tive uma experiência muito grande com o Senhor. Eu lutei com legiões, eu creio que ainda estou no processo. E o Senhor, eu orando pela madrugada, em consagração, 24 horas, em campanhas para o Senhor me dar uma resposta sobre aquela visão que Ele estava me mostrando. E o Senhor me revelou algo muito forte para o povo de Deus. Para mim está alertando os seus servos que esse ano vai ser um ano de muita batalha espiritual. Vai ser um ano onde muitos vão passar pela prova de fogo, vão ser provados como fogo. Vai ser um ano que o Senhor vai ver realmente se quer fazer a obra dele, se está realmente focado na presença dele ou está somente idolatrando o homem na casa do Senhor. Vai ser um ano onde o Senhor me mostrava que muitas máscaras vão cair. Muitos falsos crentes dentro da igreja vai mostrar sua verdadeira face. Onde o Senhor me mostrou, o Senhor falou muito forte comigo, que esse ano Ele vai realmente chacoalhar o povo de Deus. E não é em questão de dizer assim, vai acontecer tragédias, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Eu não sei isso, é só Deus sabe. Eu quero dizer que o inimigo ele vai trabalhar dentro dos lares. Ele vai abater muita gente espiritual. E o Senhor falava muito forte comigo, que aquele que está na presença do Senhor se coloque cada vez mais, busque cada vez mais, se consagre cada vez mais, jejue cada vez mais, se santifique cada vez mais, principalmente vigie os que são casados, que têm a sua família, até mesmo quem não tem, que pensa em construir a sua. Para conseguir a sua esposa ou seu esposo, ore e veja se é na permissão de Deus, se é o que Deus quer realmente. E busque, porque o inimigo ele está vindo com muita fúria. E a fúria que ele está se levantando não é uma fúria qualquer, não. A fúria que ele está vindo é uma fúria para derrubar, realmente para provar a ti. E eu buscava, eu passando uma angústia, uma aflição forte, eu busquei, o Senhor me mostrou a passagem de Jó. E é onde que nós temos que esquecer. Tem muita gente preocupada com pouca coisa. Tem muita gente orando e amaldiçoando os seus próximos, o seu próximo. E não é o que Deus quer. O que o Senhor quer é que você ore, porque aquela pessoa às vezes que te fez algo, te machucou, te atirou uma pedra, te humilhou, te maltratou, não é para você amaldiçoar. É para tu orar, porque é uma alma que precisa de salvação igual a ti. Da mesma maneira que nós precisamos, eles também precisam. Tem muitas pessoas
com um rancor no coração, esquecem que a palavra do Senhor é amor, esquecem que nós temos que amar o nosso próximo como a si mesmo. Como nós queremos receber o perdão de Deus se nós não sabemos perdoar? Como que nós vamos fazer a obra do Senhor cheio de mágoa, cheio de rancor? Tem muitos crentes subindo em cima de púlpito de qualquer jeito. E o Senhor vai começar a mostrar quem está usando capa e quem é realmente cristão. O Senhor vai começar a chacoalhar as figueiras. Eu tive uma experiência muito forte com o Senhor. Eu posso dizer assim que o Senhor me lapidou, me ensinou. A experiência, eu digo, que eu passei, eu não desejo a ninguém. Um processo que eu tive que passar na presença do Senhor, eu não desejo a ninguém. Então, irmãos, eu olhava e dizia, não posso, não consigo mais orar na madrugada, eu não consigo mais me consagrar, eu preciso tomar medicamento pela manhã para dor, eu não posso, eu preciso tomar meu café por causa, senão me dá muita dor de cabeça. Eu ponhava pequenos problemas para não fazer o que Deus queria. E nesse processo doloroso, eu consegui ver que eu consigo orar pela madrugada, sim. Eu consegui ver que eu consigo me consagrar não só até meio-dia, mas 24 horas. Onde teve dia que eu consegui até 2 dias. Então eu digo assim, para Deus nada é impossível. Ou você faz pelo amor, ou Ele dá um jeito de você fazer. Dá um jeito de você realmente se colocar na presença dEle. Você conversar, ter um particular com o Senhor. E há momentos que nós temos que ter um tempo só para Ele. Que nós nos preocupamos tanto com nossos afazeres, tanto com a nossa parte carnal, e esquecemos de buscar espiritual. Tem muitos deixando o lado espiritual morrer e ressuscitando a carne. Ressuscitando o velho eu, deixando ele falar mais alto. E o lado espiritual, o lado que o Senhor quer que realmente fale, não está falando. E o Senhor me tocava nessa passagem onde o Senhor mesmo, Jesus foi levado ao deserto. Aí ele foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. O Espírito Santo esteve com ele. Então, irmãos, que estiver passando já nessa provação, nesse deserto, que o Senhor já me mostrou que tem muitos passando. Eu quero dizer algo. O Senhor está contigo nesse deserto. O Espírito Santo de Deus está ali 24 horas. Basta buscar, clamar, que a palavra de Deus fala, clame a mim que eu responderei, em Jeremias 33:3. Ele está ali somente esperando você abrir a boca para ele ouvir a tua voz. Que às vezes nós só sabemos abrir a boca para murmurar, para criticar o nosso irmão, para criticar nossos parentes, nossos vizinhos, até mesmo com quem nós moramos. E esquecemos de buscar a presença do Senhor, de falar com Deus. Então eu quero dizer, irmãos, desperta, desperta, que o deserto é um lugar de solidão, é um lugar onde você se encontra sozinho. No deserto você não acha água, no deserto o sol é escaldante, você só vê areia. Se imagine num lugar desse, perdido, sozinho. E comece a imaginar, comece a meditar. Não é fácil, que quando chega aquela aprovação na tua vida, há momentos que você olha e diz assim, Senhor, usa um vaso para falar comigo, usa alguém para me dar alguma resposta. E o Senhor olha e faz silêncio. Porque Ele não quer usar ninguém para falar contigo, não. Ele mesmo quer falar, Ele mesmo quer ter um particular para contigo. Então eu quero dizer, irmãos, há momento de nós nos colocar
É momento de nós buscar a presença de Deus. Que a fúria que o inimigo tá nesses dias, nesse ano, não é para brincadeira, não. A fúria do inimigo, ela é enorme. Então, eu quero dizer assim, vigie, cuide com quem vocês desabafam, cuide com quem você anda falando sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre teus afazeres, sobre teus negócios. Vigie, irmãos, porque o inimigo tá assim, 24 horas ali, ó, só tentando ouvir o que você está falando, com quem você anda falando, para ele armar aquele laço para derrubar da presença do Senhor, para te tirar da presença do Senhor. Ele tá armando laços de todas quantas maneiras, de tudo quanto é tipo. Eu vejo, às vezes, conversando com pessoas, eu vejo que o Senhor tem me mostrado que tudo que o Senhor me mostrou, muitas pessoas já estão passando. Onde o inimigo está trabalhando principalmente dentro das famílias, onde está vendo separações, está vendo pai contra os filhos, pessoas de dentro da igreja trocando a sua família por ilusões, filhas abandonando seus lares por ilusão, que o mundo acha que o mundo está oferecendo lá fora é coisa boa e não é. Eu sei assim, irmãos, que o inimigo está armando um laço perfeito. E muitos crentes não estão vendo. Muitos crentes não estão percebendo o agir de Satanás na vida, não. Primeiramente, ele começa por aquela fraqueza espiritual. Ele começa a armar um laço, uma seta dentro do teu coração. Porque quando nós paramos de buscar a presença do Senhor, o inimigo começa a trabalhar na nossa mente, ele começa a agir, ele começa a falar. Não adianta ficar mais buscando a presença de Deus, você já é um derrotado, tudo acabou. E o Senhor mostra que não é isso não. Ele tem obra e a obra é grande. Quanto maior o chamado, maior é a aprovação. Quanto maior é dado o dom, os talentos nas tuas mãos, quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais o Senhor usa, mais o inimigo se levanta. Porque ele sabe que quando o Senhor te usar, muitas almas você vai ganhar. Muitas vidas você vai salvar. E aí ele se levanta contra ti. Aí ele se levanta para tentar te derrubar. E eu glorifico ao Senhor a cada momento da minha vida. Sabe por quê? Eu vejo que quanto mais o inimigo se levanta na minha vida, ele pensa assim, ele olha e diz, ela eu consegui derrubar. Aí ele se engana. Que quando eu caio com o rosto no pó. Eu não caio como derrotada, não. Eu caio de joelhos no chão. Eu aprendi na oração que temos que fazer como Jacó. Se colocar de joelhos no chão e dizer, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor enviar o seu anjo para me entregar a bênção e a minha vitória. Para entregar a chave da minha vitória. Irmãos, é gratificante quando você vê Deus operando. Porque você começa a ter mais intimidade com o Senhor no meio do deserto. Então não se preocupe achando, Senhor, o deserto eu vou morrer sozinha aqui. Porque não vai. É somente um processo que o Senhor quer te lapidar, quer tirar aquelas coisas que não estão agradando a Ele, quer moldar o seu vaso conforme o seu querer. Em Provérbios, se eu não me engano é 14, fala, a mulher sábia edifica o seu lar, a tola destrói. E o Senhor falou muito forte comigo sobre essa passagem. O Senhor mandou aonde eu passar eu falar o que o Senhor me mostrou.
aonde eu ir nas igrejas para mim falar, porque tá havendo muitas mulheres tolas dentro da casa do Senhor, que não estão tendo mais sabedoria, aonde estão se deixando levar por coisas mesquinhas, tanto as mulheres quanto os homens. Olho e penso assim, às vezes olha para o seu companheiro e acha, não é esse, não é Deus, não foi Deus que me deu essa pessoa para estar comigo. Não foi o Senhor que preparou, não é de Deus. Se não fosse de Deus, não estaria junto contigo até hoje. Não, Deus não tinha permitido a união de vocês. E o inimigo, ele tem preparado um laço para fazer o quê, irmãos? Para você olhar e dizer assim, não é a pessoa que eu quero uma pessoa melhor, uma pessoa mais bonita, mais atraente, uma pessoa que chame mais atenção, que seja diferente da minha, da pessoa que está junto comigo. Isso é tudo ilusão do inimigo. Porque da mesma maneira que o inimigo põe isso na tua mente, está ponhando no próximo. Uma pessoa onde fica olhando, observando a tua maneira de ser, o teu jeito de ser, e fica cobiçando como eu queria aquela pessoa para comigo. Como eu queria a esposa daquele irmão para ser minha companheira. Eu queria uma mulher assim. Isso é inveja. Como eu queria o esposo daquela irmã porque ele é uma benção para estar junto comigo. É inveja. Isso não agrada ao Senhor. Então, valorize o que Deus te deu. Cuide o que Deus deu nas tuas mãos. Não deixe o inimigo derrotar a tua vida. E eu quero dizer ao povo do Senhor, se coloque, ainda há tempo, porque o que está para vir vai ser forte, onde vai ser muito crente que você olha e diz assim, aquele ali caiu, aquele entrou em pecado, aquele fez algo errado na presença de Deus, mas ele era uma bênção, ele era um vaso cheio. Se prepare, por causa que o inimigo vai vir com muita fúria. Se você ora, ore mais. Se você jejuma, jejue mais. Se você se consagre mais. Busque com toda a força que há dentro de ti. Se não tiver, peça ao Senhor que Ele dá essa força. Ele nos fortalece. Porque eu me perguntando ao Senhor, me questionando, porque eu continuei orando para poder fazer esse vídeo. E o Senhor falou para mim fortemente. Eu disse, Senhor, eu não quero fazer. O Senhor falou forte comigo. Aonde tá na hora de acordar. Tá na hora de parar de brincar de eba-eba dentro da igreja. Tá na hora de parar de pular, de gritar, sapatear. Querendo só avivamento, esquecendo a libertação. Onde Satanás tem entrado dentro das igrejas, tem andado como um dos seus dentro da casa do Senhor. Satanás tem entrado lá dentro, tem falado em línguas no meio do povo. E muitos não têm mais essa visão, não têm mais essa sabedoria de Deus e acham que é o Espírito Santo de Deus e não é. Eu tenho medo até, porque eu já vi aonde eu tive um dia numa igreja e eu vi, e eu olhei e eu disse, Senhor, isso aí não é o Espírito Santo de Deus não, Senhor. Senhor, repreenda. Me mostra se é o Senhor ou não na vida dessa pessoa. E o Senhor me mostrou que não era. Era o próprio Satanás enganando, usando para apanhar a mão em muitos dos seus escolhidos. Tá na hora de parar de buscar beleza facial. Tá na hora de irmãs parar de ficar se preocupando com a aparência, quanto vai pôr de pó na cara, quanto vai pôr de maquiagem na tua cara, e põe a cara no pó para orar, para ter visão espiritual dentro da casa de Deus. Tá na hora de nós olhar o que é
serva de Deus e o que não é serva de Deus dentro da casa do Senhor? Cadê aqueles cultos de libertação que quando a pessoa começava a orar em cima do púlpito, o inimigo se manifestava nos bancos? Aonde está? Hoje em dia só vemos culto de como se diz, de bênção, de renovo, de prosperidade. Só vemos culto de pentecostal, falam que é pentecostal, mas cadê a libertação? Cadê? Cadê as pessoas libertas dentro da casa do Senhor? Satanás entra e sai dando risada da cara de muitos. E eu posso dizer isso. Eu não vou falar nada do que eu vi. Eu tô falando o que eu vi, o que eu já presenciei. Tá? Eu tô falando algo forte, algo sério da parte do Senhor. Que o Senhor me mostra muito, tá? Muita gente dentro da igreja usa uma saia, usa o cabelo comprido. Ah, eu tô igual a todas as irmãs. Eu posso até entrar no meio do círculo de oração junto com elas. E entra no meio do círculo de oração com muitas mulheres. Só que essas mulheres que estão no círculo de oração não conseguem ver. Porque estão tão preocupadas com o seu dia a dia, tão preocupadas com os problemas e esquecem de conversar com Deus. Esquecem de pedir visão espiritual. Esquecem de pedir a sabedoria para ver o que é de Deus e o que não é. Tem esquecido de ter aquele particular com Jeová. Daí quando acontece algo, a hora que o inimigo arma o laço e derruba, daí olha e diz assim, mas por que aconteceu comigo? Por que isso tudo aconteceu comigo? Porque você não tá orando, não tá vigiando, não tá jejuando mais. Que perdeu a visão espiritual do Senhor. Eu quero dizer, aonde não há mais, não há, tá? Porque eu vou na igreja, eu vejo. Porque eu faço visita nas outras igrejas, eu vejo pessoas virem ainda e pedirem oração e ninguém mais ora por libertação. E essas pessoas vêm, pedem oração e saem dando risada da tua cara, porque não existe mais oração, culto de libertação. Às vezes eu começo faz 9 anos, já vai fazer que eu desci as águas, agora mês de fevereiro, faz 9 anos. E eu lembro que quando eu me converti, eu ia na igreja, eu tinha medo quando as pessoas manifestavam. E manifestava. O pastor subia ao monte, passava a noite no monte e descia na hora do culto. Quando ele tomava o púlpito, ele começava a orar, o inimigo manifestava nos bancos. O inimigo dava o grito de derrota no banco. As obreiras não ficavam sentadas, olhando. As obreiras tinham que ficar em pé, cuidando. Porque eram muitas vidas manifestando. Hoje em dia não precisa mais. As irmãs obreiras da igreja, da casa do Senhor, podem ficar sentadas. Porque Satanás está ali, ninguém mais ora por libertação. Ninguém mais busca santificação. Ninguém mais quer saber de fazer o evangelho verdadeiro. Estamos vivendo um evangelho de aparência. Estamos esquecendo o verdadeiro valor da palavra de Deus. Se Jesus foi levado ao deserto para ser tentado por Satanás, quem somos nós para não ser tentado? E Satanás tem feito festa dentro da casa do Senhor.
Porque as pessoas às vezes olham e pensam assim: eu vou trazer aquele pregador lá de longe que Deus usa e reluza. Nem sabe como está a vida dele. E às vezes tem uma irmãzinha dentro da casa do Senhor, cheia da presença do Senhor, onde está buscando, está orando, está cheia da presença de Deus. Deus está mostrando. Ela não ganha oportunidade. Essa pessoa não ganha nenhuma oportunidade nem para falar uma palavra na igreja, nem para orar, porque sabe que se ela orar, o inimigo manifesta. Está na hora de começar a olhar os valores reais da casa do Senhor. Por isso que o Senhor vai dar esse chacoalhão no povo de Deus, para ver que Ele é o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e vai ser o mesmo eternamente. Nós podemos mudar, mas o Senhor não muda. Nós podemos brincar com Deus. Ele permite nós brincar até um certo ponto onde Ele olha e diz assim: chega. Onde Ele mostrava para mim que chega. Nas casas de Deus ultimamente está cheirando, está igual a Sodoma e Gomorra. E por isso que Ele vai dar um despertar na parte espiritual no povo de Deus. Por isso que Ele vai dar esse chacoalhão na igreja do Senhor. Porque nós temos que olhar e saber o que é de Deus. Porque tem muitos vasos entregando e falando e gritando e sapateando. Mas tudo é de Deus? Você conhece ainda a voz do Espírito Santo quando fala contigo? Você ainda escuta o Senhor vir aqui falar, Deus usar e falar assim: eis filho, que sou eu que falo contigo e você sabe que sou eu porque você conhece a minha voz? Quanto tempo que você não escuta mais isso? Sabe o que nós escutamos hoje em dia? Pula-pula, aviãozinho, correção dentro da igreja, um querendo passar por cima do outro no ministério. Eu sei que esse vídeo é pesado, eu questionei ao Senhor para não fazer, mas o Senhor falou para mim fazer, e que não era mais para mim temer, e era para mim parar de ser profeta fujona. E depois da provação que eu passei, eu falei: eis-me aqui, Senhor, tudo que o Senhor mandar eu farei. Tudo que o Senhor mandar eu falar, eu falarei. Não importa quem seja, desde o pequeno ao grande. Eu entregarei o que o Senhor mandar, sim. Pois eu sei que quem me chamou para a obra do Senhor foi Ele, não foi o homem. Quem me escolheu, me separou, foi o Senhor e não o homem. Quem cuida e guarda a minha vida é o Senhor e não o homem. Então eu quero dizer algo, meus irmãos. Desperta. Se coloque enquanto há tempo. Busque, que os sinais estão próximos. O Senhor está às portas. O Senhor está à porta. E se você quer bênção, quer vitória, como muitos pregam, vai se humilhar na presença do Senhor. Vai colocar o rosto no pó, que aí Ele tem prazer de te abençoar. Não adianta querer bênção, profetizar bênção na vida dos irmãos, vitória, e andar tudo de qualquer jeito. E a pessoa não querer um conserto na presença de Deus. E a pessoa não querer se humilhar perante o Senhor. Como que Deus vai abençoar um filho rebelde? Temos que ser filhos obedientes ao Senhor. Temos que ser filho exemplar na presença de Deus. Nós temos que ser a luz do mundo, não as trevas, na casa do Senhor. Temos que mostrar a diferença entre o povo de Deus e os que não são. Nós temos que ser a diferença nessa terra. Nós fomos chamados e escolhidos para fazer a vontade de Deus. E não para ficar de qualquer maneira. O Senhor não tirou você do mundo do pecado para ficar dentro da igreja no pecado. O Senhor falou: venha a mim como estais, e eu mudarei. Ele muda dia após dia Ele lapida, Ele lava, Ele limpa as tuas vestes. Ele quer vestes brancas, não manchadas.
Ele quer vestes brancas como neve, não amarelada. Eu sinto que o Senhor ainda tem coisas maior, mais forte lá dentro da casa do Senhor. E ele vai começar a levantar os seus pequenininhos para mostrar. Ele vai começar a pegar aqueles que ninguém dá nada no banco, para falar com muitos que estão em cima de púlpito e dizer: desce daí e vai se consertar. Muitos que estão em cima de púlpito só de aparência e com a sua vida toda desconcertada perante o Senhor. Porque os olhos do homem não vê. Os olhos do Senhor são como chama de fogo. Tudo vê, tudo sabe. Não adianta nós querer se esconder. E eu quero dizer, aquelas irmão que estejam passando pelo vale, estejam passando no deserto, nesse momento, continue, que a vitória vem. E eu digo, cada vez que eu caio com o meu rosto em pó, o Senhor me mostra que quando Ele me levanta, eu não levanto da mesma maneira que eu caí. O Senhor me levanta com mais autoridade, com mais renovo para fazer a vontade dEle. Então eu creio que se você está passando por provação, está passando por um momento difícil, somente diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Quando eu passar esse deserto, eu vou fazer tudo o que o Senhor mandar. Eu vou falar tudo o que o Senhor mandar. E não tema o homem. Tema as mãos do Senhor. Nós não devemos temer o homem. O homem pode nos humilhar, pode nos apedrejar. Mas quem nos honra é o Senhor. Como a palavra do Senhor fala: se te baterem no lado da tua face, ofereça o outro. E hoje tem muitos que não querem fazer mais isso. Ah, se me dá num lado, eu vou para cima. Minha mão não é convertida. Não desceu as águas, minha mão. Ela ficou para fora. Eu vou para cima. Eu não aceito ser humilhada, não aceito ser pisada. Que crente que você é? Esse vídeo é um vídeo para nós refletir e analisar que tipo de cristão você é. Se você realmente é um cristão verdadeiro e quer fazer a obra do Senhor, ou se você está de brincadeira com a presença de Deus. Porque o Senhor é amor, mas Ele é justiça. E se está de brincadeira dentro da casa do Senhor, a justiça dele vem. As coisas de Deus é santa. As coisas do Senhor não é para ser levada de qualquer maneira, não. As coisas do Senhor é sagrada. A palavra do Senhor, não tem um que brincou com Deus e ganhou glória. Nenhum que brincou na presença de Deus foi abençoado. Para fazer, mas eu pequei, eu errei, eu falhei. Existe o arrependimento? Existe. O arrependimento de coração verdadeiro, o quebrantamento no coração. Que às vezes Deus permite você cair na presença dele, você sair da presença dele. Por causa que você está tão acostumado, já está tão cascudo dentro da casa do Senhor, daí olha e diz assim: ah, o irmão peca, eu nunca vou cair, eu nunca vou pecar. E Deus permite você cair. Para a hora que você vê que lá no mundo não tem nada para te oferecer, só dor, sofrimento e ilusão que o inimigo prepara, pratos de ilusão, pratos podres, você começa a sentir o vazio, a falta do Espírito Santo na tua vida. Você começa a sentir que aquele alívio, aquela paz que você sentia não existe mais. Aí você volta. E sabe o que acontece? Como a palavra do filho pródigo diz, o pai abre os seus braços para receber os seus filhos. Então eu digo uma coisa: se tem promessa, volta enquanto há tempo. Se você sente esse vazio que precisa voltar, volta. Se arrepende aos pés do Senhor. Que é a hora que você descer a olaria,
o seu coração aquebrantado, você rasgar o teu coração ao Senhor e pedir perdão a Ele. Ele é tão bom, tão misericordioso, que Ele vai perdoar. Ele vai te ajudar, Ele vai te lavar novamente, Ele vai te lapidar tudo novamente. Porque o cair é do homem, ao levantar é de Deus. O cair é humano, mas quem levanta é o próprio Senhor na presença dEle. E quando Ele levantar, não há demônios que vá tocar. O inimigo cai todo por terra, porque Ele vai fazer o vaso conforme o querer dEle, conforme a vontade dEle, e não conforme a tua. E eu quero agradecer a cada um que vai assistir esse vídeo. Eu quero que o Senhor venha abençoar a vida de cada um, venha despertar os seus na presença do Senhor. Eu quero dizer que para mim é difícil, mas como eu disse, não sou eu, e sim o Senhor. Porque eu sei que palavras eu posso falar qualquer um, mas quando é o Senhor que manda as palavras, eu sei que há uma responsabilidade e há vidas que passam em nossas mãos. Então eu quero somente deixar essas palavras ao povo de Deus como um alerta para nós vigiar, para nós despertar espiritualmente e buscar mais a presença do Senhor. Amém? E o nome do Senhor venha ser glorificado. A paz do Senhor Jesus.